Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 91 e vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Vamos falar sobre Deus, o nosso refúgio. Nesse momento de lutas que estamos passando e vivendo, vamos pensar sobre esse assunto. Abra sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta no Salmo 91 e nós vamos ler. Eu vou ler na versão mais conhecida nossa, depois a gente vai ler alguns textos em outras versões, tá certo? Nessa versão que eu uso, o texto diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. E o verso 9 diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Eu quero me deter mais no verso 9, porque é sobre exatamente esse assunto que queremos compartilhar com os irmãos. O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Em uma outra tradução, que eu gosto muito, vai dizer assim: você fez do Senhor, Deus, o seu protetor, e do Altíssimo, o seu defensor. Há uma curiosidade no livro dos Salmos, né? Não sei se os irmãos sabem disso. Quando dividiram o livro de Moisés em 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, resolveram também mudar o livro de Salmos em 5. Na verdade, os Salmos são 5 salmos, são 5 livros para formar os Salmos que nós conhecemos. Então, o primeiro livro vai do 1 ao 41, o segundo livro vai do 42 ao 72, o terceiro livro vai do 73 ao 89, o quarto livro vai do 90 até o 106 e o quinto livro vai do 107 ao 150. Então, uma curiosidade aí para vocês sobre o livro dos Salmos. Na introdução desse Salmo 91, do verso 3 em diante que nós lemos, que fala: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: o Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Do verso 3 até o verso 8, a gente percebe que há uma referência muito importante sobre a situação da noite da primeira Páscoa, de quando eles estavam fugindo do Egito. Se você ler o Salmo todo, você vai perceber isso. O Salmo fala de penas, o Salmo fala de asas, e aí a gente também vai lembrar de um texto de Mateus 23, verso 37, que diz assim, Jesus dizendo, para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então a gente percebe que do verso 3 do Salmo 91 até o verso 11, há uma referência desse cuidado de Deus. Por isso que fala penas, asas, fala daquela situação do povo do Egito, certamente saindo do Egito para a terra de Canaã. É uma referência àquele momento
ali do povo do Egito. O verso 11, que é bem interessante também, que diz assim: porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, o verso 11, a gente pode até aplicar aquela situação do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que está escrito lá em Mateus 4, de 6 a 7, quando Satanás, ele quis distorcer esse verso, tentando Jesus. E aí ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Está lá escrito no Salmo 91. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E aí Jesus respondeu: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então você percebe que o verso de 3 a 8 fala sobre aquele momento da Páscoa, da primeira Páscoa, da saída, né, do Egito. Do verso 11 dá uma ideia dessa proteção do Senhor, dos anjos protegendo o Senhor, e Jesus repreende Satanás nesse sentido. No verso 13, vai falar sobre os perigos do deserto, que diz assim: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. A gente percebe que o verso 13 fala dos perigos do deserto, e a gente vai lá para Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 15, e lá vai estar escrito assim: quem te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira? Então você percebe, do 3 ao 8, fala da situação da noite da primeira Páscoa. O verso 11 pode ser aplicado àquele momento em que Satanás tenta Jesus, não é? Os anjos vão proteger Jesus, não é? E nós estamos falando de um salmo que fala de Deus como nosso refúgio, como nosso protetor. No verso 13, faz uma referência aos perigos que eles passaram no deserto: serpentes, escorpiões, terra seca, falta de água, toda aquela situação difícil que eles passaram. Então a gente percebe que o Salmo é todo voltado para situações difíceis, é todo voltado para situações complicadas, é todo voltado para problemas difíceis. E é por isso que em muitas casas nós vemos as Bíblias abertas no Salmo 91, né? Porque ele é um salmo de proteção, um salmo que as pessoas usam para... acham que protege, acham que deixando a Bíblia aberta em casa no Salmo 91, a casa está protegida. Mas não é bem assim, porque a nossa proteção é o nosso Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. Então este salmo, ele parece que se refere aos 40 anos do povo de Israel no deserto. E no deserto, os israelitas estavam continuamente expostos a mudanças repentinas, né? Uma hora era o exército faraó atrás deles, outra hora era o mar diante deles, outra hora era a falta de água, outra hora era a guerra com os povos que já estavam ali ao redor daquela região onde eles iam. E vocês conhecem a história. Então, assim, era o tempo todo eles expostos a mudanças, mas a mudanças difíceis, a mudanças complicadas. E eu estava lendo esse salmo e pensando nesse momento das mudanças que nós estamos fazendo. Nós vamos ter que mudar a forma de nos comunicar, nós vamos ter que mudar a forma de nos relacionar, nós vamos mudar a forma como nós vamos se referir às questões sociais, nós vamos mudar a forma como nós vamos tratar o planeta, nós vamos mudar a forma como nós vamos tratar as pessoas.
Nós estamos passando por já estávamos passando por uma transição muito complicada socialmente falando, e agora com esse coronavírus, com essa pandemia no mundo inteiro, muitas coisas vão mudar e também nós vamos repensar muitas coisas também. Então a gente vai perceber dentro do Salmo colunas de nuvens durante o dia, colunas de fogo para abrigar e espantar as serpentes e os animais perigosos do deserto. Eles tinham pouco tempo para descansar, porque quando eles paravam para descansar, normalmente as nações vizinhas tinham medo de serem atacados pelos israelitas e atacavam eles. Então houveram guerras durante esse tempo todo dos 40 anos. Eles nunca ficavam num lugar por muito tempo, eles passavam pouco tempo no local, depois eles saíam para outros locais rapidamente. Eles tentavam conversar com alguns reis para passar pelos seus territórios e os reis não deixavam. Eles tinham que voltar e passar por outros lugares também. Então você percebe que eles tinham todos esses percalços, tinham todos esses problemas, eram expostos a todo tipo de problemas, mas apesar disso, continuamente, e é isso que o Salmo vai nos trazer e vai nos lembrar nos dias de hoje, porque apesar de tudo isso, né, eles tinham uma habitação permanente em Deus. A nuvem durante o dia e o fogo durante a noite era a presença de Deus continuamente na vida daquele povo que estava saindo do Egito e indo para uma terra prometida desde Abraão. O Salmo 91 é um salmo que vai nos lembrar que Deus é o nosso refúgio, que Deus é o nosso protetor, que o Altíssimo está sobre nós, que o Altíssimo está cuidando de nós, que a sua mão protetora está sobre nós, que nós estamos seguros nele. Por isso que o Salmo vai nos trazer essa lembrança, a lembrança da primeira Páscoa, a lembrança da tentação de Jesus, a lembrança dos anjos cuidando de Jesus contra as tentações de Satanás, a lembrança de que nós vivemos no mundo, nós encontramos muitos perigos sociais, perigos emocionais, perigos financeiros, perigos na moral. O povo está completamente incrédulo, a idolatria aumentando, a falta de Deus nos corações, o povo fugindo da palavra de Deus, inclusive cristãos abandonando igrejas. Então nós estamos também vivendo um momento difícil, nós também estamos atravessando um deserto. E agora com a pandemia, nós também estamos experimentando um deserto difícil, muito difícil. Estamos separados, estamos longe uns dos outros, não podemos nem nos cumprimentar, nem pegar na mão, precisamos botar máscara para falar com as pessoas. Nós também estamos passando por isso. Mas o salmista, ele vai dizer assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, e nós estamos debaixo desse esconderijo, e descansa à sombra do Onipotente, essa pessoa que está habitando no esconderijo do Altíssimo, e essa pessoa que está descansando na sombra do Onipotente, essa pessoa, eu e você, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és o meu baluarte, Tu és o meu Deus, Tu és o Deus em quem confio. O salmista está dizendo o seguinte, que aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente, esse diz ao Senhor, esse expressa ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Senhor. Tu és o meu baluarte, Senhor. Tu és o meu Deus, Senhor. Em Ti eu confio.
Então, por isso que a gente percebe que o Salmo 91 está se referindo exatamente a toda aquela trajetória do povo do Egito, a todo o sofrimento que eles passaram, para que eles não esquecessem que nós estamos debaixo da nuvem e debaixo do fogo. O fogo para esquentar e espantar as serpentes e os animais, e a nuvem para dar sombra e descanso, porque o nosso Deus é sombra para nos dar descanso, e o nosso Deus é fogo para espantar tudo aquilo que representa perigo para nós. Então, este salmo, lido dessa forma e visto dessa forma, a gente vai perceber que ele vai trazer para nós algumas aplicações interessantes para as nossas vidas. Então, você, como verdadeiro discípulo de Cristo, você pode ser rico hoje e pode ser pobre amanhã. Talvez esteja sadio hoje e possa estar doente amanhã. Talvez você possa estar alegre hoje ou pode estar triste amanhã. Porém, o seu relacionamento com Deus jamais deve mudar. Porque Ele é o esconderijo, Ele é o Altíssimo, Ele é a sombra, Ele é o fogo, Ele é o baluarte, Ele é quem cuida, Ele é o nosso Deus. Então, qualquer circunstância que você esteja vivendo agora, seja riqueza ou pobreza, seja doença ou saúde, seja alegria ou tristeza, seja qual for a sua situação agora, você pode continuar confiando nesse Deus. Ele não muda o relacionamento dele comigo nem com você, porque ele é o Deus Altíssimo. E o salmista está querendo que eu e você lembremos de que esse Deus não muda e que assim como ele cuidou do povo no deserto, assim como ele protegeu Jesus na tentação, assim como livrou o povo de todos os perigos daquela caminhada de 40 anos, Deus vai continuar cuidando de nós. Ele é o nosso Deus, é o Deus Altíssimo. A segunda coisa que a gente aprende com esse salmo, você como um verdadeiro discípulo de Jesus, você precisa crer que Deus nos amou ontem, Ele também nos ama hoje. Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. E Jesus prometeu, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não é uma pandemia que vai fazer a gente ficar entristecido com Deus. Muito pelo contrário. Essa pandemia é para nos mostrar que Deus continua dirigindo essa história e que Deus quer nos ensinar lições profundas e preciosas com tudo isso. E não só a nós, mas todo o planeta vai precisar parar e pensar que existe um Deus controlador de todas as coisas. Ele é o Deus que é o nosso onipotente, é nele que a gente descansa, ele é o nosso Deus. E não esqueça do verso 9. O Senhor é o meu refúgio. Louvado seja Deus. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Ele está dizendo que quando eles andavam no deserto, Deus era a morada deles. Deus nunca se afastou deles, como Deus nunca se afasta de nós, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado em nossos corações. E nós somos servos do Deus Altíssimo. Uma terceira aplicação que eu faço à minha vida, e eu gostaria que você fizesse a sua vida, é que o verdadeiro discípulo de Jesus acredita que ainda que as expectativas sejam ruins, e parece que ainda são, né, diante da epidemia que nós estamos vivendo, ainda que a nossa esperança seja frustrada em alguns desses momentos daqui para frente, não sabemos, mesmo que em alguns momentos, irmãos, a nossa alegria murche um pouco, porque a gente está sofrendo com aqueles que estão sofrendo com essa doença, nada nós perdemos do que nós já temos em Deus, nada. O que nós temos em Deus
as riquezas espirituais que nós temos, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais que nós já temos, porque já temos Jesus Cristo em nosso coração, já temos o Espírito Santo habitando com nós. Tudo que Deus já nos deu, através do seu Espírito Santo, nós não vamos perder nada. Nada, absolutamente nada. Nós vamos continuar sendo o mesmo discípulo de Jesus, apesar de tudo isso. Mesmo que as expectativas sejam ruins, estou repetindo, mesmo que a nossa esperança se frustre, mesmo que a nossa alegria murche nesse momento, mesmo que a gente não ache muito motivo para nos alegrar agora, mas tudo que Deus nos deu, nada nós vamos perder, vai continuar conosco. O amor vai continuar conosco, a fé vai continuar conosco e a esperança vai continuar conosco. E por último, esse salmo me lembra que nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos neste mundo como peregrinos, nós estamos numa caminhada, nós estamos num processo, assim como foi aquele processo da primeira Páscoa, que foi a saída do Egito para a terra, aos 40 anos, com tudo que eu já falei sobre isso, com todo esse contexto desse salmo que eu já coloquei para vocês, nós continuamos peregrinos nesse mundo, só que em Deus temos nossa casa. Deus é a nossa proteção, Deus é o nosso refúgio. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, mesmo agora, peregrinando como nós estamos, sofrendo como nós estamos, muitos de nós não vamos ter o vírus, mas o nosso sofrimento não vai ser menor do que aqueles que estão com o vírus, e do que aqueles que perderam seus entes queridos e que possivelmente vão perder. A nossa tristeza vai ser igual, irmãos, mas Deus continua sendo a nossa casa, a nossa proteção. Na terra, a gente viaja, a gente caminha, a gente trabalha, mas em Deus nós habitamos em lugar seguro. Nós saímos para trabalhar, nós saímos para estudar, nós saímos para passear, nós saímos para viajar, nós saímos para resolver coisas. Então, enquanto estivermos na terra, estaremos peregrinando, estaremos caminhando, estaremos num processo de santificação. Mas o que nós já temos, nada nós vamos perder. Agora, tudo isso que nós fazemos, em Deus, nós vamos habitar em segurança. Por isso que o Salmo diz assim, e agora eu vou ler uma versão, para encerrar, vou ler numa versão mais atualizada, que diz: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. E no verso 9, que é a base da nossa reflexão, diz assim: você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Então que este Salmo 91 sirva para nós nesta manhã, neste culto, como salmo que nos lembra que seja qual for a circunstância, seja qual for a expectativa que tenhamos agora, que certamente não é muito boa, mas o nosso relacionamento com Deus não muda, o que Deus já nos deu, nada vai ser retirado, tudo vai continuar conosco, a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança vai continuar. As nossas frustrações não vão nos separar de Deus. A nossa tristeza não vai nos separar de Deus. O nosso momento de insegurança econômica não vai nos separar de Deus, porque nós já temos tudo nele. E enquanto nós estamos caminhando nesse mundo como peregrinos que somos, o nosso lugar seguro,
A nossa habitação segura é o nosso Deus. E que assim seja na sua vida e na minha vida, e seja para a glória do Senhor. Amém e amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. E nós cremos e estamos muito certos de que estamos debaixo da tua poderosa mão, porque tu és o nosso seguro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ó Deus, obrigado, porque tu és o onipotente Deus, e debaixo das tuas sombras, debaixo dos teus cuidados nós estamos. Então nos sustenta nesse tempo difícil e nos abençoe e nos guarda. Cuida de tantos que estão sofrendo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.